Boa noite, rapaziada. Vamos começando ao vivo a nossa transmissão às 23h23. Olha aí, ó, o primeiro, Leonardo Santiago. Vamos dar um minutinho aí pro pessoal se conectar. O nosso glorioso Colorado tá tomando mais um baile do Flamengo. Então o pessoal deve estar terminando de ver ali o desastre do nosso time. Enquanto isso, gurizada, eu vou rapidinho aqui só me acompanhar de um charutinho. Então vou Romeu e Julieta, 5 minutinhos ou nem isso, né? Só pra gente esperar o pessoal conectar aí e começar a falar, enfim, né? Olha aí, ó, Chayane, Bruno Fleck, Giovanni Pozobon, professor Eloy, a Mauri, Kathleen, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu vou falando aqui. A ideia desse canal, ou a ideia de começar a fazer transmissões e, enfim, de tentar expandir um pouco a sala de aula, foi pedido dos alunos, né? Para os que não me conhecem, eu sou professor de Direito da Faculdade Antônio Meneghetti, em Restinga Seca, cerca de 30 quilômetros de Santa Maria, né? E os alunos vêm pedindo, e é uma tendência, enfim, né? A gente aproveita esse espaço para democratizar, né? Tem gente de outras cidades, outros estados aí que estão conectando também, e a ideia é que a gente possa falar um pouquinho mais de questões de ordem prática, né? Mas sem descuidar da teoria, porque aqui, né? Sem descuidar da teoria, porque na verdade a prática sem a teoria não é próspera, ou enfim, né? E então a gente vai falar um pouquinho de prática, da atuação no escritório, enfim. E hoje, né, ou na verdade essa semana nós tivemos um caso com benefício de prestação continuada e a gente se deparou com uma situação que a decisão judicial era completamente contraditória, uma recente alteração de jurisprudência. Então vamos falar um pouquinho lá. Dalilo, valeu, cara, né? Dalilo, colega de faculdade da antiga Unifra, hoje Universidade Franciscana. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou mostrar para você só um detalhezinho, né? Afinal, tem o pessoal que gosta do charuto, né? Tô com o charuto aqui, né? O meu maçarico. O charuto, para quem nunca fumou ou nunca degustou um charuto, o charuto não se acende ele com a chama direto no charuto, né? Tu acende ele com calor. Então, e também, enfim, tem gente que aconselha a não acender com isqueiro. Tem um método tradicional cubano que de repente numa outra live a gente pode fazer, né? E vamos acender o charuto aqui e começar a falar, porque a ideia é trabalhar e agregar algum valor para vocês aí, tá? É só acender aqui o nosso charutinho e a gente já começa a trabalhar. Aqui tu dá uma oxigenada nele. Joia, vamos lá então. Vamos começar. Vamos começar falando um pouquinho do benefício de prestação continuada, então, né? Vou pedir para quem já é da área prática para ter um pouquinho de paciência, né? A gente vai falar um pouquinho de teoria ou de uma forma um pouco mais didática, porque nosso grupo aqui nós temos advogados com mais tempo de experiência, nós temos advogados novos, nós temos estudantes de direito. Então, por uma questão de lealdade com todos, né, eu peço desde já a compreensão de vocês para que a gente possa falar de uma forma um pouco mais didática sobre o benefício, né? Muito bom charuto, baita fluxo, né? Romeu e Julieta, esse é cubano, né? Esses dias me perguntaram se todo habano era um coíba, se todo o coíba era um habano, né? Habano são charutos feitos em Cuba, esse aqui, Romeu e Julieta, é feito em Cuba também, então dá pra dizer que é um habano. Acho que foi uma pergunta do Guilherme, tá? Vamos lá, gurizada.
O benefício de prestação continuada, ele tem a garantia constitucional, né? A Constituição, lá no artigo 194, vai dizer que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações que visam a proteger a previdência, assistência à saúde, né? A previdência é tema para uma próxima live, né? São os benefícios previdenciários para quem é contribuinte da Previdência Social, e os benefícios assistenciais, eles são de caráter não contributivo, ou seja, eu não preciso contribuir para a Previdência Social para ter direito a receber o benefício, né? Essa ideia do assistencialismo, ele surgiu lá na Inglaterra, em 1601, com a Lei de Amparo aos Pobres, né? Com a ideia do assistencialismo. Então surgiu lá em 1601 e foi avançando, enfim, e a nossa Constituição de 88 veio trazer ele lá no artigo 194, lá no artigo 203. Né? No artigo 203 ele fala da assistência social, ele diz que quem tem direito à assistência social é a pessoa idosa e a pessoa com deficiência. E é nessa pessoa com deficiência que a gente vai trabalhar com maior enfoque hoje. Né? Por quê? Porque no ano de 2007, e aí por isso, nos meus stories hoje eu falei, você já ouviu falar na Convenção de Nova York, o que ela influencia no benefício de prestação continuada, né? No ano de 2007 foi assinado em Nova York a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o Brasil então foi signatário, né? O Brasil assinou, e aí aqui a gente faz um link com o direito constitucional. Por quê? Porque o Tratado Internacional que versa sobre direitos humanos, ele pode se enquadrar lá no artigo 5º, parágrafo 3º, se ele for aprovado em dois turnos nas duas casas, então na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, por 3/5 dos membros, né, então com maioria absoluta, esse texto internacional que o Brasil é signatário, por se tratar de direitos humanos, ele ganha força de norma constitucional. Então o Brasil foi signatário do Pacto de São José, da Convenção de Nova York, a gente é acostumado a falar do Pacto de São José da Costa Rica, né? Mas então o Brasil foi signatário da Convenção de Nova York, e em 2015, gurizada, aí em 2015 foi editada a Lei 13.146, né? Que é a lei o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, e vejam, ó, a importância de falar do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque eu não uso só no previdenciário, né? A gente costuma falar em sala de aula uma série de outras modalidades de benefícios fiscais, inclusive, né, que se tem a partir do reconhecimento da pessoa com deficiência, né? Então é um baita nicho de atuação, enfim, tu pode atuar, por exemplo, a isenção fiscal para aquisição de carro de pessoa com deficiência, mas afinal, quem que é a pessoa com deficiência? Né? Guilherme, a pessoa com deficiência é o cara que não tem um braço, o cara que não tem uma perna, o cara que é retardado mental ou tem um retardo mental, né? Esse cara é deficiente, sim, esse cara é deficiente, mas pode ser que muitos, inclusive de vocês aí que estão acompanhando a nossa live, sejam pessoas com deficiência e não saibam disso, né? Então, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, pessoa com deficiência é quem tem um impedimento de longo prazo. Impedimento de longo prazo de natureza física, mental, psíquica ou sensorial. Então, o que significa isso no frigir dos ovos? O que é impedimento de longo prazo? Vamos supor, tu tem depressão. Tu tem depressão. A depressão ela é uma doença psíquica, uma patologia psíquica. Se tu for acometido de depressão por mais de 2 anos, tu pode ser reconhecido como uma pessoa com deficiência, né? E aí qual é o problema? Essa informação não chega para as pessoas não têm essa informação, né? Ou, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa tem um leve retardo mental, ou a pessoa tem um problema na coluna, a pessoa tem um problema ósseo, enfim, né? Qualquer impedimento de longo prazo. Mas o que é o impedimento de longo prazo, Guilherme? O impedimento de longo prazo ele se diagnostica a partir da seguinte constatação. Essa pessoa, comparada com quem não tem esse impedimento, ela consegue concorrer em igualdade de condições, né? Vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem cardiopatia. Uma pessoa que tem cardiopatia vai conseguir correr tanto quanto, ou vai conseguir exercer uma atividade laboral tanto quanto quem não consegue, ou tanto quanto quem não tem
essa cardiopatia? É óbvio que não, né? Então, de repente, uma pessoa com cardiopatia, ela é sim considerada pessoa com deficiência, né? E aí tu tem um cliente lá no teu escritório, ou tu conhece alguém que poderia ter direito ao benefício e a pessoa não tem, e a pessoa não sabe que tem direito ao benefício. Então, a importância da lei, né, ou do estatuto da pessoa com deficiência, para quê? Para que tu possa captar um cliente aí. Às vezes, tem o pessoal aí que está começando na advocacia, né, querendo achar, onde é que eu vou achar uma causa? Ou às vezes o teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, teu avô, tua avó, sei lá, o vizinho, eu tenho um problema de cardiopatia, porque tu pode ser uma pessoa com deficiência, né? Desde que tu tenha o laudo médico. E aí é importante, né? Eu sou louco da cabeça. Sim, isso não significa isso, ou ser louco da cabeça por si só não é. A pessoa pode se auto-intitular louca da cabeça, mas a pessoa não tem uma patologia. Como é que eu constato, então? Eu constato a partir de um laudo médico, né, que tem o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, dizendo, fulano de tal tem tal patologia, desde tal data, né? E aí a importância disso lá no caso do benefício de prestação continuada, que a pessoa com deficiência não pode ser com qualquer idade, de repente é uma criança, né? Só que além de ser pessoa com deficiência, além de ser idoso, a pessoa tem que ser vulnerável economicamente, né? Eu tento não utilizar a palavra hipossuficiente. Só arrumar aqui o suporte. Eu tento não utilizar a palavra hipossuficiente, porque hipossuficiência não necessariamente a hipossuficiência pode ser temporária, enfim, né? Mas eu uso a questão da vulnerabilidade social. Eu acho que, tecnicamente falando, é mais adequada a vulnerabilidade social. E a legislação lá no artigo 200 lá na Lei 8743, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, vai dizer que a vulnerabilidade social é calculada com um cálculo a partir de um quarto do salário mínimo para cada integrante do grupo familiar. Como assim, Guilherme? Então, para eu ter direito ao benefício de prestação, ou quem tem direito ao benefício de prestação continuada? O idoso é a pessoa com deficiência que não tem condições de manter o seu sustento e nem a sua família, né? Eu fiz as contas aqui, né? Um quarto do salário mínimo, gurizada, para vocês terem ideia, então é R$ 249,50 por membro do grupo familiar, né? Então não é todo mundo que tem direito ao benefício, então tem que ser uma pessoa carente, né? Guilherme, mas esses 249,50 foram relativizados pelo STF. Sim, foram relativizados, e aí lá no teu caso concreto, lá no teu processo, vai ter que provar, ganham mais do que isso, mas tem gasto com a medicação, né? Se tem gasto com a medicação, então é óbvio que vai conseguir relativizar. Mas a importância, ou a novidade que eu queria trazer para vocês, né, enfim, está estudando, está advogando, está começando na área previdenciária para saber, recentemente teve uma alteração na súmula 48 na turma nacional de uniformização dos juizados especiais. O que é isso, Guilherme? O que isso tem a ver? Judicialmente, nós temos um problema, né? Se nem na faculdade, ou se nem na academia, ou se nem na advocacia, os advogados não têm a noção, ou a noção correta, ou a noção adequada da distinção entre deficiência e incapacidade, o médico perito lá do INSS também não vai ter, o médico perito nomeado pelo juiz, via de regra, também não tem, e muitas vezes os juízes também não têm. E aí nós entramos num problema, porque o Guilherme falou que impedimento a longo prazo é mais de 2 anos, e aí lá no laudo pericial, o médico psiquiatra, por exemplo, vai dizer, não, a pessoa ela não tem capacidade laboral. Aí a primeira distinção importante de ser feita, né? Deficiência, ou impedimento de longo prazo, não é a mesma coisa que incapacidade laboral. Pode ser em alguns casos, mas não é a regra, né? E aí o que acontece? Por falta de técnica, ou por não saber peticionar, ou por não ter o conhecimento, ou o pior, né? O que eu vivo falando na sala de aula, vai lá no Google e pega um modelinho de petição pronta. Não me façam isso, né, gurizada? Eu vivo dizendo para os meus alunos, não façam isso, isso é vergonhoso. É vergonhoso tu ir lá no Google pegar, ou entrar num grupo lá do Facebook, tem um modelo de petição de não sei das quantas, mas para, tchê. Tu estudou 5 anos, cara, vai lá e vai atrás da informação. Hoje com a internet tudo fácil de se pesquisar, né? Então esqueça esse negócio de modelinho. E aí o que vai acontecer? O perito vai dizer, não, ele não tá, ele tem capacidade laboral, só que a pergunta não é a questão não é a capacidade laboral, a questão é o impedimento a longo prazo, a questão é a deficiência, né? E aí tu vai lá e tu faz a impugnação do laudo pericial, ou pior, vamos voltar um pouquinho.
Tu entrou com a inicial, tu disse que teu cliente tinha um impedimento a longo prazo, tu provou com o laudo médico, com o CID, né? E aí, quando tu fez a tua inicial, tu apresentou quesitos. A prática aqui no Rio Grande do Sul advogado não apresenta quesito, tem quesito padrão no previdenciário. Então tem o quesito padrão e se tu pede para apresentar quesito, ele vai dizer, olha, o quesito é padrão desse juízo e se houver necessidade de complementação após a elaboração do laudo, o advogado apresenta os quesitos complementares. Então o que vai acontecer? Aqui em Santa Maria ou aqui no Rio Grande do Sul como um todo, né? Tu vai entrar com a inicial, tu vai pedir para apresentar quesitos, o juiz vai te deferir. Ele vai apresentar os quesitos que são feitos pelo próprio juízo. Né? Vai perguntar lá qual é a idade, qual é a patologia, desde quando é a patologia. Né? Aí tu vai fazer impugnação dizendo, olha, o perito não falou no impedimento a longo prazo, falou que ele está capaz para o trabalho, mas eu não estou discutindo capacidade ou incapacidade, porque no benefício de prestação continuada o requisito é a deficiência, é o impedimento a longo prazo, não é incapacidade laboral. Pode ser que elas tenham relação, mas via de regra elas não vão ter relação. Tá? E aí tu vai impugnar e o juiz vai falar o seguinte, ou lá no laudo pericial, vou dar um exemplo, nós trabalhamos esses dias na faculdade com um caso, onde o laudo pericial dizia, olha, a doença ou o impedimento remonta ao ano de 2010, só que ele tem possibilidade de recuperação em um ano, se ele for tratado adequadamente. E aí a sentença foi, o benefício não vai ser concedido, por quê? Porque não há impedimento a longo prazo, porque ele vai se recuperar em um ano. E o impedimento a longo prazo são 2 anos. E aí se tu não sabe que existe a súmula 48 da TNU e que a súmula 48 da TNU foi alterada recentemente, tu vai perder o teu processo. Teu cliente vai perder o processo. E aí, obviamente, ninguém fica satisfeito, porque, via de regra, quando tu vai fazer o previdenciário ou quando tu está começando no previdenciário, tu vai fazer ação de risco, né? Tu não vai cobrar consulta, porque a pessoa é carente, aí tu vai falar, se eu ganhar, depois você me paga X%, 20%, 30%, enfim, né, o quanto tu pactuar com o teu cliente. Mas aí tu vai perder a oportunidade de ganhar o benefício e de ganhar os honorários, e, enfim, ganhou o benefício e aí o previdenciário assim, um ganhou, indica para o outro, e aí daqui a pouco tu tá com uma gama de clientes interessante. Então a súmula 48 vai dizer o seguinte, a súmula 48 acabou com esse problema, porque a súmula 48 da TNU vai dizer o seguinte, olha, o impedimento de longo prazo ele se constata desde o início do impedimento, né? Não a partir, o impedimento de longo prazo não se conta do tempo que falta para ele se recuperar, se é que vai se recuperar, por óbvio, né? Então aqui está o furo da bala, gurizada. Aqui está o furo da bala. O impedimento de longo prazo, a partir da súmula 48 da TNU, se constata desde o início do impedimento. No caso do nosso cliente ali, a sentença de improcedência foi, embora ele esteja cometido do impedimento desde o ano de 2010, em um ano ele se recupera conforme diz o laudo pericial. Mas não. E a súmula 48, onde é que o juiz colocou? É lá onde que colocou, ou será que conhece a súmula 48? Não sei se conhece. Aí tu tem que fazer o recurso, né? E aí tu faz o recurso, de novo, impedimento a longo prazo, no termo da súmula 48, se constata desde o início do impedimento, né? O juiz de primeiro grau não viu isso, e aí nós temos tema para várias outras lives, inclusive sustentação oral. É fundamental de fazer a sustentação oral. Mas isso é tema para outro live. O que eu queria deixar para vocês hoje, né? E a ideia não é tomar muito tempo de vocês, e enfim, tarde da noite. E por que 23 e 23? 23 e 23 porque, primeiro, né, a gente fez uma enquete ali, tinha gente que queria vídeo, tinha gente que queria live. Então, para agradar todo mundo, vamos fazer a live, depois salvo o vídeo e coloco lá no perfil. 23 e 23 porque o pessoal que foi para a faculdade, deu tempo de voltar para casa, fazer um lanche, tomar um banho, sei lá, eu fazer o quê? E poder assistir a live. Então, as nossas lives vão ser, a partir de hoje, nossas lives vão ser padrões, a partir dos 23 e 23, enfim, não tem compromisso formal nesse horário, né? Um horário que todo mundo, em tese, está no horário vago. E aí é isso, né, gurizada? A ideia é, saibam a partir de hoje, né? Vai fazer uma ação de benefício de prestação continuada. O impedimento de longo prazo, nos termos da súmula 48 da TNU, conta-se desde a data do início do impedimento, né? Não é do tempo de recuperação, não é do tempo, é desde quando foi constatada a incapacidade. E aí, de novo, a gente pode fazer uma outra live sobre isso, se for de interesse de vocês, né? Falar
da possibilidade da utilização do Estatuto da Pessoa com Deficiência para outras demandas, né? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aí, falar alguma coisa, fazer um comentário, né? Vamos abrir o espaço aí para vocês, né? E desde já agradecendo a participação, né? O engajamento aí do pessoal, principalmente lá, o pessoal da faculdade, que enfim, na verdade foi por eles que começou isso aí, né? Então vou abrir o espaço aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. E do contrário, né? Não entendi isso, não falou aquilo, né? A gente vai falando o que vocês querem saber, né? Não sei se tem alguma dúvida aí quanto a isso. Ou se querem perguntar, meu tio, minha tia tem um caso assim, dá para falar alguma coisa sobre, fica à vontade aí, tá? Esse é o momento. Ó, o pessoal tá entrando ainda, né? Para quem não entrou, eu nem sei quantos minutos que aqui como é a primeira vez que eu tô fazendo, não aparece o tempo que tá rolando a live, mas deve ter passado aí uns 10, 15 minutos, né? Aqui, ó, estão pedindo para participar do vídeo. Olha, vamos fazer o seguinte, ó, de repente tu escreve a tua pergunta e aí a gente responde, né, para ficar mais tranquilo, assim, enfim, né? Essa primeira vez aí vamos sistematizar assim. Se tem uma pergunta, ou tu pode escrever direto aí, ou tu coloca, ó, acho que tem ali tem uma caixinha com uma interrogaçãozinha, tu vai ali, escreve a pergunta e a gente vai falando sobre, né? O que mais eu queria falar para você sobre isso, gurizada? Eu queria dizer o seguinte, né? Tem muito campo de atuação, né? Às vezes a gente vê e o pessoal pergunta, professor, a advocacia está saturada, não tem espaço. Gurizada, vou dizer para vocês, tem espaço, né? O importante, né, é o que a gente sempre fala, o importante é tu te encontrar, né? Não é porque o professor gosta do previdenciário que tu vai gostar, né? Ou não é porque o fulano ficou rico fazendo, o fulano tá rico fazendo aquilo, não é porque ele ficou rico fazendo aquilo que tu vai ficar rico fazendo isso, ou seguindo os passos dele, né? O importante é vocês se encontrarem, né? E aí pro pessoal aí, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver se consigo ver aqui, né? Tem bastante ainda faculdade aqui, né? Reiterar para vocês o que a gente sempre fala, o ideal, se tu tá na faculdade ainda, né, vai fazer estágio, né? Vai pro escritório, né? Conhece, vai trabalhar ou vai estagiar em vários escritórios, vai estagiar na defensoria, né? Vai estagiar no Ministério Público, vai estagiar no fórum, vai estagiar na Justiça Federal, vai conhecer a rotina das coisas, para ti poder te encontrar, né? Isso é importante. Ó, agora sim, acho que apareceu uma pergunta aqui, vamos ver. Aqui, ó, a pergunta da Chayane, gurizada. Não, é uma choradeira violenta, né? 05 para a galera do Núcleo de Prática Jurídica que quer acompanhar as lives, né? Pessoal aí pedindo nota, né? É uma vergonha isso, né? A vergonha, claro que eu tô brincando com vocês, né? Mas aqui a gente vai tentar falar um pouco de coisas que às vezes, por exemplo, né? Quem foi meu aluno previdenciário, às vezes durante a sala de aula a gente não tem tempo de entrar nas minúcias da prática, né? De repente a gente pode pensar em umas possibilidades e de repente, vamos fazer uma live sobre petição inicial previdenciária. Né? Por quê? Por que tu não ganha uma ação? Ou por que diminui a possibilidade de tu ganhar uma ação? Porque tu fez mal uma petição inicial, né? A petição inicial é fundamental, gurizada, é o mais importante, né? A petição inicial é aquilo que vai balizar todo o andamento do processo. O processo a música vai tocar conforme a petição inicial que tu apresentar, né? Então daqui a pouco, de novo, né? Eu fico insistindo nisso, mas vai lá pegar modelinho na internet, não faça isso. Professor, eu comprei um kit com 300 mil petições iniciais. Gurizada, não dá, né? Se tu quer ser bom no negócio, não dá pra ti te pautar no modelinho ali, não dá, né? Tu tem que estudar, quero fazer previdenciário, então vou estudar, vou me propor a estudar, vou me propor a ser o melhor no que eu tô fazendo. Né? Vou me dedicar para aquilo, e aí é uma outra questão que às vezes me perguntam, professor, está saturado o mercado não está saturado, né? As pessoas estão sedentas, e aí a gente fala, e o pessoal do Núcleo de Prática tem essa vivência lá com a gente na faculdade, as pessoas estão sedentas por profissionais que tomem a sua dor, né? O Leonardo Santiago, que é um grande amigo, acho que está aí presente, né? Ele sempre fala, né? Eu vou falar por quem não tem voz, né?
A advocacia é um sacerdócio, na verdade. Tu fala por quem não tem voz, tu tem que tomar a dor daquela pessoa. Né? Tu tem que fazer como se fosse pra ti, como se fosse pro teu pai, pra tua mãe no processo. Né? Tem gente que leva as coisas nas coxas e a coisa não vai andar. Né? Então tem espaço. Né? A gente vai falar mais sobre isso. Hoje era só, enfim, primeira vez que eu estava fazendo uma live, né? Eu queria falar para vocês essa súmula 48, ela é muito importante. Né? Ela pode mudar na verdade ela pode não, ela muda. Né? Ela muda o desfecho do teu processo. Porque aí, o juiz, né? E adianta tu xingar o juiz? Não adianta. Né? O juiz muitas vezes tem a convicção dele formada. Não importa o que diz a súmula. A cabeça dele é de um jeito, ele não vai. E ele tem, né, a legitimidade para manter a posição dele. Então o que eu vou dizer para vocês? O conhecimento, conhecer a súmula. Né? Para quem quer trabalhar com previdenciário, vamos falar mais uns minutinhos aí. Não sei se tem mais pergunta aí de alguém. Né? Para quem vai trabalhar no previdenciário, é fundamental conhecer a legislação. Né? E o previdenciário tem uma seguinte questão: a legislação está mudando a todo momento, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias está mudando a legislação. Então tu tem que estar antenado. Não só isso, né? A gente vê muito isso na prática. O advogado, né, chega lá, e geralmente o iniciante, né, ou que nunca atuou na previdenciária, chega lá de terno e gravata na agência e fala: não, eu sou advogado, o artigo tal da Constituição. Chega, gurizada, assim, ó, para ti trabalhar na previdenciária tem que conhecer um negócio chamado instrução normativa. Né? Hoje está em vigor a instrução normativa 77. Se tu não conhece ela, tu não pode te dizer advogado previdenciarista. A instrução normativa 77 é aquela que vai dizer como é que toca a música dentro do INSS. E tu fala: mas a lei, ali eles estão pautados na instrução normativa. Então tem que conhecer a instrução normativa, tem que conhecer a legislação, tem que conhecer as súmulas, tem que conhecer a lei do juizado. Né? Tem muita gente que às vezes fala: o que é TNU? Eu nem sabia que existia TNU. A TNU é uma espécie de STJ do juizado especial. Né? Então, a maioria das causas previdenciárias, e aí é tema para uma outra live, a gente falar de questão de competência, a maioria das ações previdenciárias, elas são ajuizadas na justiça federal, por óbvio, né? Mas no juizado especial, né? Ou por óbvio também não, porque em alguns casos, competência delegada, acidente do trabalho, se ajuiza na justiça comum. Mas tu tem que conhecer súmula, né? Tu tem que conhecer o entendimento do tribunal, né? Se tu não é do Rio Grande do Sul, tem que conhecer o entendimento da justiça da turma recursal, sei lá, de São Paulo, de Brasília, do Rio, de Salvador, né? Tu tem que conhecer, né? E tu tem que ir atrás. A informação está aí na internet, né? Basta deixar de ser um pouco preguiçoso no sentido não pejorativo da palavra, né? Mas tu ir atrás da informação para que tu possa lograr êxito. Tá, gurizada? Por hoje eu acho que era isso. Eu vou terminar aqui meu charutinho. As crianças já estão dormindo, né? A patroa deu um jeito neles lá, né? Então, agradecer a presença de todos aí, né? É uma primeira live que a gente faz. Esse vídeo vai ficar salvo, né? Vamos fazer mais lives, vamos trazer convidados, né, para falar de diversos assuntos, sempre envolvendo, né? E para quem adicionou o canal recentemente, nosso canal vai tratar direito constitucional, processo constitucional, né? Vamos falar um pouquinho de filosofia no processo civil, né? Porque é inerente à nossa disciplina, e o direito previdenciário. Né? Temos vários colegas de outros ramos e a gente pode indicar, enfim, tem muita gente boa aí na internet, e aproveitem, né, gurizada? Aproveitem esse espaço, né? Aproveitem esse espaço, perguntem, questionem, né? Participem, né? É uma oportunidade a mais para vocês aí, né? De tirar uma dúvida, de querer saber alguma coisa diferente, ou até mesmo de conhecer um pouco mais a prática, né? Então hoje vamos lá, retomando rapidinho aqui, ó. Petição inicial é fundamental, né? A apresentação dos quesitos é fundamental, analisar, né? Ou olhar com cuidado a resposta do laudo pericial. E aí vamos lá, a gente não falou sobre isso, mas no benefício assistencial tem perícia médica e perícia social, que é feita por um assistente social. E aí tema para uma outra live a gente falar da perícia chamada biopsicossocial, né? Porque muitas vezes, e aí a gente pode entrar no assunto da incapacidade, porque a incapacidade ela pode não ser só laborativa, ela pode ser do ambiente onde a pessoa vive, né? Então tema para uma outra live que dá discussão e que tem muito resultado favorável a quem usa, né? Basta que saiba utilizar e que argumente, né? Então tu vai fazer a petição inicial, tu vai tentar apresentar quesitos,
tu vai impugnar os quesitos se os quesitos não forem favoráveis a ti, né? E aí vejam, olha aqui, ó, lembrei agora do seguinte, ó, por que é importante a constatação do início do impedimento a longo prazo, do início da deficiência? Porque hoje, ou a partir, né, do reconhecimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, existe a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Então, se tu pega lá e o perito não diz quando começou o impedimento, tu está perdendo uma oportunidade de daqui a pouco conseguir aposentar um cliente teu, né? Aqui, ó, a Lari Garcia colocou o seguinte: a CIF nunca trabalhada.Esse é um tema para uma outra live, né? Porque as pessoas, via de regra, não conhecem um negócio chamado CIF, que é a Classificação Internacional das Funcionalidades, que para ti utilizar enquanto advogado previdenciarista é muito mais vantajosa do que a CID, né? E aí nós vamos entrar num outro problema, que é para uma outra live, que é o seguinte: os médicos não querem utilizar a CIF, né? E aí é um outro problema. O médico não quer constatar, constatar a deficiência, não quer constatar a incapacidade, o médico só quer colocar CID. É um outro problema. Mas a gente pode trabalhar isso numa outra live, né? Então, ó, fase inicial, cuida dos quesitos, faz a impugnação dos quesitos, né? Principal, gurizada, tu tem que te atentar a isso, tu tem que usar o jogo, tem que usar a regra do jogo a teu favor. Se a súmula diz aquilo, tu tem que fazer, ó, nos termos da súmula 40, ó, tô impugnando o laudo pericial porque nos termos da súmula 48 da TNU, o impedimento a longo prazo se constata do início e não os 2 anos do impedimento a longo prazo se contam desde o início do impedimento, não do tempo que se conta para a pessoa melhorar ou não, né? Então vamos lá, gurizada, né? Essa a minha ideia, na verdade, é de instigar vocês a irem para cima, né? A questionarem, né? Eu sempre digo na sala de aula: questionem, gurizada, não se conformem com o sistema, não se conformem com uma sentença de improcedência, né? Tema para uma outra live: sustentação oral é uma coisa fundamental, né? Porque se tu olhar lá na turma recursal ou no próprio tribunal, quantos processos são julgados numa tarde? Milhares eu não digo, mas 5, 10, 15 mil processos. Vocês acham que o desembargador ou que o juiz relator da turma recursal vai ter tempo de olhar o teu caso? Não. E aí, se não é tu lá fazer a sustentação oral e falar: ó, no meu processo aconteceu isso, no meu processo aconteceu aquilo, olha isso aqui, lá no evento tal, tem o laudo médico número tal, olha aqui, ó, o laudo pericial não constatou, tem cerceamento de defesa aqui, não está tendo respeito contraditório, ampla defesa, né? Tu tem que ir para cima, mas para ir para cima tu tem que saber, tu tem que conhecer, né? Vamos lá, ó, mais um comentário aqui: nem sabe o que é CIF, sofro com a questão absurda dos peritos analisarem capacidade laborativa para menores de idade. Doutor, é papo longo, a briga é grande, né? Óbvio, a briga é grande, mas se tu não for para cima, não adianta, né? E aí, quando é que tu vai para cima? É na petição, né? Não é, vou lá no Facebook fazer uma postagem. Claro, vai ter um efeito ali, as pessoas vão estar sabendo, né? Mas tu tem que fazer a tua parte, né? Tu tem que peticionar bem, tu tem que ser um perito no que tu tá fazendo, tu tem que fazer o melhor, né? E de verdade, faz sustentação oral. Faz outra coisa que eu gosto de falar para os alunos: vai esquentar a barriga no balcão, né? Hoje o processo da Justiça Federal ele é eletrônico e as pessoas acham que não precisa ir lá despachar processo. Várias vezes, quando tem alguma peculiaridade, eu vou lá e falo: ó, quero falar com o assessor, quero falar com o juiz. Porque se você não vai lá fazer a tua parte, provavelmente o teu cliente não vai ter a melhor sorte, ou a sorte que ele poderia ter. Deixa eu ver aqui, gurizada, agora o quórum já está baixando também, né? Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta aí, ou do contrário a gente vai dar por encerrados os trabalhos e vamos pensando aí nos temas para as próximas lives, porque tem muito tema, né? Daria fazer live todo dia, mas isso aí o tempo não é viável isso. Então eu quero dizer para os que estão ainda online que pelo menos uma vez por semana nós vamos fazer uma live, né? Provavelmente nas quintas-feiras às 23h23, sempre tratando uma temática diferente e tentando agregar conhecimento, agregar valor para vocês, né? Porque a nossa intenção aqui é democratizar o conhecimento,
né? Em tempos onde as pessoas gostam de se esconder a tese, né? Não, aqui não. Aqui a ideia é vamos democratizar o conhecimento. Ó, como é que faz, por que faz, aonde faz, né? A nossa ideia é compartilhar, né? Eu acredito que compartilhando a gente tem muito mais a ganhar. Tá bom, gurizada? Eu agradeço a presença dos que ainda estão online e depois podem fazer comentários. Vamos abrindo pergunta lá nos stories e vamos conversando. Tá joia? Muito obrigado a todos, foi uma baita experiência, estou bastante feliz com o resultado, com a participação de vocês e nos encontramos na próxima semana. Valeu, um abraço, tchau!